Sim, existe a possibilidade do cargo de técnico judiciário de todos os tribunais federais, incluindo TRT, TRE, STJ, TSE, TST, TRF. Todos esses têm a possibilidade de voltarem a ser de nível médio, assim como o cargo de técnico em administração do Ministério Público da União. Mas será que essa possibilidade ela é real? Será que realmente existe a possibilidade? Como que estão os trâmites? E se sim, quando que está previsto para esses cargos voltarem a ser de nível médio? Eu tenho uma opinião sobre isso e nesse vídeo eu quero contar tudo para vocês. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, inclusive servidor do Ministério Público da União, que também está sendo afetado aí por todo esse trâmite do cargo de técnico voltar ou não a ser de nível médio. E eu quero mostrar para vocês duas notícias. A primeira notícia que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. O PGR entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra a escolaridade de nível superior para os cargos de técnico do Poder Judiciário e técnico do Ministério Público da União. De forma rápida aqui explicando para vocês, ação direta de inconstitucionalidade é quando alguém que tem competência para isso mostra que uma lei ela é inconstitucional, seja por iniciativa de mérito ou seja por iniciativa de vício, né? A pessoa que entrou com aquela lei não deveria ter sido aquela pessoa, ou o conteúdo formal daquela lei está em discordância com a Constituição Federal. Existem essas duas possibilidades. O Procurador-Geral da República, que é o meu chefe aqui no Ministério Público da União, né, a autoridade máxima no Ministério Público da União, entrou com essas duas ações entrou com duas ações de ação direta de inconstitucionalidade. Uma para o cargo dos Poderes Judiciários da União e outra para o cargo do Ministério Público da União, alegando que existe um vício de iniciativa nas leis que foram aprovadas, instituindo o nível superior para esses cargos. A segunda notícia que eu acho muito importante mostrar aqui para vocês é a decisão dos cargos de técnico do Poder Judiciário da União caíram nas mãos do ministro Zanin, que decidiu jogar para plenário. Então quem vai de fato julgar se essa lei é constitucional ou não é o plenário do STF, são os 11 ministros do STF. E eu estou trazendo aqui análises completas para vocês dos concursos, novidades dos concursos, os concursos que vão acontecer. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal aqui, deixar o sininho, que assim você recebe os próximos vídeos e fica por dentro de tudo, beleza? Então, para a gente entender essas duas notícias, é importante a gente entender alguns pontos aqui que eu vou comentar com vocês antes de adentrar de fato e ter uma clareza. Será que vai voltar a ser de nível médio ou não vai voltar a ser de nível médio? E quando que isso vai acontecer? Primeira coisa, a gente tem que entender a estrutura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem mais de 100 mil servidores, incluindo técnicos e analistas. E o Poder Judiciário Federal, que são os que foram afetados por essa lei, então nós incluímos aqui os TRTs, os TREs, todos os TRFs do Brasil, todos os tribunais superiores, incluindo STJ, TSE, STM, o próprio STF, para o cargo de técnico. Todos esses órgãos foram afetados por uma lei que foi aprovada em 2022. Essa lei solicitou a mudança de escolaridade do nível médio para o nível superior para o cargo de técnico judiciário. E logo depois foi aprovada outra lei mudando o cargo de técnico de administração do MPU de nível médio para nível superior. Então, tanto essa mudança na lei quanto essa possível ação direta de inconstitucionalidade afeta somente os órgãos federais, esses que eu falei para vocês aqui. Não afeta de forma nenhuma os cargos de nível estadual. Os cargos dos tribunais de justiça, do TJMG, TJ Paraná, TJ de qualquer estado, não são afetados por essa lei, somente do TJDFT, que é a mesma carreira do Poder Judiciário Federal. Tranquilo? Então, entendendo essa estrutura e quais são os órgãos que ele afeta, a gente parte para a lei em si, que foi aprovada em 2022. Só que o PGR, que é o Procurador-Geral da República, ele entrou com uma ação direta de constitucionalidade dessa lei, alegando que as pessoas que enviaram essa lei e proporam a mudança do nível de escolaridade não tinham competência para isso. A gente precisa entender que quem tem competência para mudar a estrutura do Poder Judiciário, segundo a lei, é o STF, e quem tem competência para mudar a lei de estrutura dos cargos do MPU é o Procurador-Geral da República. Então a mudança de estrutura nas carreiras é competência deles. E essa lei que foi aprovada em 2022, era uma lei inicialmente do TJDFT com outro tema lá, e aí foi proposto uma emenda da deputada Érica Cocai, se eu não me engano, que propôs ali uma emenda que foi aprovada por unanimidade, que era a mudança de escolaridade do nível médio para nível superior.
Então, o presidente da República, na época, o Bolsonaro, vetou essa lei, declarando que ela era inconstitucional. O Congresso foi lá e derrubou o veto também com facilidade, com maioria de votos, alegando que a lei não era inconstitucional de forma nenhuma. Então, a partir daquele momento, a lei começou a valer e os concursos dali para frente começaram a cobrar nível superior para os cargos de técnico judiciário. Só que ficou um imbróglio muito grande de algumas pessoas alegando que a lei era inconstitucional e algumas pessoas alegando que aquela lei era completamente válida. E ficou nesse vai e vem, até que a ANAJUS, a Associação dos Analistas Judiciários, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo para o STF julgar que aquela lei era inconstitucional. Na época, o ministro do STF que pegou essa ação, ele falou que não tinha nem competência para a ANAJUS entrar com aquela ação. Então ele não chegou a julgar o mérito da lei, se ela é constitucional ou não. Ela só disse que a ANAJUS não tem competência para pedir aquilo que ela estava pedindo. E aí o pedido foi negado. Então, depois disso houve muitas pessoas falando que a OAB ia entrar com pedido de ação direta de inconstitucionalidade e tudo mais. A OAB começou a dizer que ia, que não ia e ficou nisso. E por um tempo o nível superior para o cargo de técnico foi consolidado, muitos concursos saíram, muitas pessoas tomaram posse tendo um nível superior, então assim, muita coisa foi afetada e acabou que eu achei que esse nível superior ia ser consolidado e a partir dali os concursos iriam ser de nível superior. Até que o PGR decidiu entrar com ação direta de inconstitucionalidade e o PGR ele tem competência para entrar com ação de ADI, independente de qual seja o motivo. Então, eles vão ter que julgar o mérito da lei, independente se ele tem interesse ou não naquele, como foi no caso lá da Associação dos Analistas. Com o PGR entrando, o STF vai ser obrigado a analisar o mérito da questão e decidir se aquela lei ela é inconstitucional ou constitucional. Ele entrou com duas ações, uma do Poder Judiciário, uma do Ministério Público. A do Poder Judiciário caiu na mão do ministro Zanin. A do Ministério Público, se não me engano, caiu na mão do ministro Dias Toffoli, mas ele ainda não tomou nenhuma ação com relação a isso. O ministro Zanin já tomou uma ação. Ele viu que é um tema muito complexo para ele tomar uma decisão monocrática ali de inconstitucionalidade ou não, e ele decidiu jogar para o plenário do STF. Então, quem vai julgar se essa ação ela é inconstitucional ou não é os 11 ministros do STF. O que eu vejo muitos juristas falando declarando que de fato a lei é inconstitucional, não porque não pode ser transformado em nível médio e nível superior por cargo de técnico, mas pelo fato por ter sido uma emenda de uma deputada e que ela não tem competência, enfim. Vão ter todas as pessoas que defendem a inconstitucionalidade, vão ter as pessoas que defendem o nível superior. E aí começou também uma forte pressão dos sindicatos, das federações, do Poder Judiciário, do Ministério Público, tendo reuniões com o STF para falar que aquela lei é constitucional, que aquela lei é válida, que o nível superior é completamente válido, assim como o Congresso se manifestou pela constitucionalidade da lei. E com os 11 ministros do STF decidindo isso, é possível eles decidirem tanto pela constitucionalidade da lei como pela inconstitucionalidade da lei. Mas presta atenção nesse ponto aqui, que o ministro Zanin, ele além de jogar para plenário, ele também pediu a opinião de outros órgãos do Poder Federal para saber qual era a opinião deles com relação àquilo. E aqui a gente tem um ponto muito importante. O parecer tanto da Presidência da República quanto da Advocacia Geral da União declaram que a lei é inconstitucional. Mas o parecer do Congresso Nacional declara que a lei ela é constitucional. O problema que nós temos aqui é que a Presidência da República é a favor da lei ser inconstitucional. Nós temos que lembrar que grande parte dos ministros do STF foram indicados pela Presidência da República. Então, a minha opinião sobre isso é que com a declaração da Presidência da República pedindo para a lei ser declarada inconstitucional, o parecer dizendo que ela é inconstitucional, vai ter um peso muito grande no voto de alguns ministros do STF para que a lei seja de fato declarada inconstitucional. Por outro lado, nós vamos ter uma pressão muito grande dos sindicatos e das federações pedindo que o concurso seja mantido de nível superior. Então vão ter duas forças aí, uma pedindo a constitucionalidade, uma pedindo a constitucionalidade. Nós precisamos ver o desenrolar disso aí. Minha opinião é que talvez os concursos de técnico judiciário de fato voltem a ser de nível médio depois que for julgado no STF. Mas é só minha opinião, posso estar completamente enganado. Nós sabemos que o STF muitas vezes julga coisas completamente diferentes do que a gente imagina. Então eu não me surpreenderia também se o STF julgasse pela constitucionalidade da lei, sendo que nós temos pesos também declarando pela constitucionalidade
como o Congresso Nacional, né? Que foi o Congresso que aprovou a lei, é lógico que eles vão defender aquilo que eles aprovaram. E Pedro, e quando que de fato vai ser julgado para a gente saber de uma vez por todas se vai ser nível superior, nível médio? Então, o ministro Zanin jogou para plenário, como eu falei aqui algumas vezes, mas ele ainda não foi definido uma data do plenário, da votação no plenário que isso vai acontecer. Espera-se que isso não demora muito, porque muitos concursos vão ficar travados, vão ficar esperando essa decisão para que não ocorra aí, saia um edital de nível superior e depois eles tenham que mudar para nível médio. Já está sendo falado até no TSE, se o STF julgar antes da prova, que eles podem até reabrir as inscrições possivelmente, podem afetar muitos concursos por aí. Eu imagino que, caso o STF decida pelo nível médio, eles vão emitir uma nota com os efeitos. Então, os concursos que já foram realizados com nível superior não vão ser afetados, os concursos que já tiveram seu edital publicado também possivelmente não vão ser afetados, só os concursos dali para frente vão ser afetados, voltando o cargo de nível médio. Então, eu acredito que esse julgamento, por ser algo muito sensível, que afeta todo o recrutamento de pessoas do Poder Judiciário Federal, não deva demorar muito. Se o TSE está falando possivelmente em reabrir as inscrições, possivelmente é possível que eles julguem isso antes do final do ano. Se não, deve ficar para o início do ano que vem. O que eu recomendo? Eu não recomendo que você considere que os tribunais vão voltar a ser de nível médio. Você tem que se preparar aí para muitos outros concursos de nível médio que vão ter. Eu gravei um vídeo falando só dos concursos de nível médio que vão ter em 2025. Eu vou deixar o link aqui e o link aqui embaixo também. Então, se você tiver interesse, eu também tenho um e-book que conta os segredos dos concursos de nível médio, que tem ali muitas estratégias para você achar concursos pouco concorridos, e que algo que eu recomendo muito é você correr atrás de um nível superior. Lá no e-book eu te ensino como fazer um nível superior em 2 anos no máximo, pagando ali menos de R$100 por mês, tá? Então, se você tiver interesse, primeiro link aqui na descrição, e aguardamos a decisão do STF. Assim que tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo.